Nossa, noite de quinta-feira, hoje é dia 14 de setembro de 2017, o programa Sem Noção de número 1057, cara, 1057 programas no ar. Eu levantei a mão aqui e não adiantou a deixa. Mas que semana... O que que é isso aí, ó? Oxê! Ô, Pedro, como é que não é um programa Galdério isso aqui? Isso aqui é sem noção mesmo, né, cara? É sem noção. Vamos embora. Olha aqui. Boa noite, que tal? Já vou saindo apresentando então meus convidados aqui. Quero agradecer antes de mais nada a técnica aí do Pedro e também do nosso cameraman, o Paulo Nunes. Tom Nunes. Por que eu falo Paulo Nunes, cara? Esse programa tá ao vivo agora para Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. É ao vivo? Ao vivo. Tu acabou de atrapalhar agora por causa disso. Tá bom, tudo bem. Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo, as reprises lá para São Leopoldo no canal 6. O resto é tudo canal 14. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Sem Noção. Eu quero que tu te apresente aí pra galera. Mas que tal? Eu sou o Pastor Gaúcho. Pastor Gaúcho. Já imaginou um pastor gaúcho? Tô tentando. Tem pastor aqui. E tem o gaúcho, mas eu sou o Pastor Gaúcho. Tá, isso aí debaixo do braço é o quê? Pastor que você presta tem que ter uma ovelha, né, tia? É uma ovelha, não, tenta dar o zoom ali, ó. O Tom vai dar um zoom ali, olha a ovelha do cara, cara. Coitado da ovelha debaixo do braço esmagada ali. Bonita aí, que né, barbaridade, cara. Pelo menos uma ovelha eu tenho, né, tia? Tá uma difícil. Ovelha, pastor, beleza, show de bola. E lá na ponta esquerda minha aqui, no seu monitor aí em casa, na ponta direita, André. Eu quero que te apresente aí, André. Sou André, cartunista, já desenhei o Pastor Gaúcho muitas vezes e estamos desenhando cada vez mais, né? André Fortunato, um desenhista, como é que é? Ilustrador. Ilusionista. De Caxias do Sul. Diretamente da Serra Gaúcha, lá de Caxias do Sul. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Pastor Gaúcho aqui e as histórias bíblicas gaudérias, cara. Quando é que começou isso aí, Vivente? Pois é, tia, eu comecei escrevendo, né, tia? Lá atrás do computador, no Twitter, em 2011. Escrevendo alguns versículos bíblicos, porque a gente tem dialeto. O pessoal acha que a gente não tem sotaque, né, tia? Mas eu digo, vou te dar um exemplo de uma coisa diferente no Brasil, né? Bergamota, que a gente chama aqui. Bergamota. Que é tangerina também. Tangerina. Mexerica. Pocã. E em Curitiba, sabe como é que chama? Como é que é em Curitiba? Mimosa. Sério mesmo? Mimosa pra nós é vaca, né, tia? Tu imagina? Chega lá, te oferece umas mimosas, já sabe, bergamota. Que massa, mas olha só, deixa só, antes de continuar, o André Fortunato, quem quiser procurar o cara nas redes sociais, tenho certeza que tu vai achar ali no Facebook, né? Procura André Fortunato, Caxias do Sul, vai achar. O André tá aqui, ele vai seguir fazendo um desenho da gente aqui, batendo um papo aqui com o Pastor Gaúcho. O programa Sem Noção, quero te agradecer, André. E depois a gente vai falar o porquê da presença de um ilustrador aqui com o pastor. A gente vai fazer esse link aí do quê? Daqui um pouco o Tom vai mostrar. Vamos mostrar já como é que já tá ficando a coisa. Mostra ali. Estamos começando aí já o desenho aí. Olha lá, vamos ver se a gente consegue, porque é o branco, né? Olha aí, cara. É o final do programa, isso aí. Parece o Jô Soares. Não, é eu, cara. Sim, né? Gordo, de óculos, numa mesa. Tá certo. Então tá, daqui um pouco a gente vai ver como é que vai ficar esse desenho aí do André Fortunato. E daí, Viviane? Como é que foi essa Pois história? Comecei nas redes sociais e como a gente tem uma frase aqui no Rio Grande do Sul, né? Que o gaúcho ele não navega na internet, atravessa nado, né, tio? Atravessa nado. Eu fui ganhando espaço aí no Twitter, depois foi pro Facebook e atualmente temos 202 mil seguidores no Facebook. Tu tá brincando, cara. É verdade. Poxa, isso aí não é pouca coisa, 202 mil seguidores. É verdade. Que legal. Olha só, no segundo bloco a gente vai bater um papo um pouquinho com um artista por trás do Pastor Gaúcho, né? Verdade. Mas por quantas igrejas tu anda por aí? Porque a gente está falando de um pastor gaúcho diferente, né? Verdade. Não é só um pastor das ovelhas e do animal, da lida do campo, né? Explica um pouquinho como é que é essa história aí do pastor gaúcho e histórias bíblicas. Pois vi nessa nossa linguagem uma forma de aproximar as pessoas à Bíblia. Né? E comecei a escrever versículos, salmos, provérbios, e as pessoas foram se identificando. Atualmente eu já passei, não calculo as igrejas, mas já passei por diversas igrejas conhecidas aí, Assembleia de Deus, Quadrangular, Metodista e tantas outras igrejas. E também com o Pastor Gaúcho já foram 51 cidades.
Passei por diversos, estive na Fronteira, Serra, agora sábado vou estar em Caxias do Sul, né? Ontem estava em Teotônia, no Vale do Taquari. Então temos visitado diversas igrejas e não é só um trabalho nas igrejas. Às vezes o pessoal organiza uma mateada, um encontro, um jantar de casais e chama o pastor gaúcho, um retiro. Mas também às vezes a gente faz um trabalho social num asilo, né, em escolas, centros de recuperação, leva lá um pouco de alegria e ao mesmo tempo essa mensagem de fé e esperança que a Bíblia traz. Mensagem da palavra viva, né? Eu vi uma ocasião, minha irmã participava da igreja batista Cristo é Vida lá em Canudos, lá embaixo, onde era o prédio antigo Águia lá, e eu vi tudo. Eu fui participar lá de um café que eles estavam promovendo lá, e eu vi que tu tava fazendo teu show lá e a galera vidrada no show do gaúcho, do pastor gaúcho, e tanto os pitocos quanto os marmanjos, né? Como é que é essa experiência, cara, de tentar prender a atenção com histórias da Bíblia para adultos, para crianças, né? Que é mais difícil, creio eu, né? Essa apresentação a gente faz e acaba envolvendo todos, né? Porque eu conto uma história da criança, conto uma história, e é interessante que o gaúcho em si, porque a gente tem, por exemplo, os heróis. Se tu colocar alguém aqui vestido de Homem-Aranha, as crianças se identificam. É o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro. Sim. E o gaúcho eles também identificam. Também identificam. É muito bem identificado pelas crianças. Que é a nossa tradição, nossa cultura, né? Olha lá, viu o gaúcho, viu a bandeira do Rio Grande do Sul, identifica, tem esse amor pela cultura gaúcha. O chimarrão, desde pequeno, já estão tomando. Né? A criançada sabe cantar o hino do Rio Grande do Sul. O pessoal no centro do país acha isso aí uma coisa fora do comum, né? Nós sabemos cantar o hino do nosso estado. Muitas pessoas não conhecem, nem sabem que o estado delas tem um hino, né? Sim. Isso que é legal, né? Mas eu queria te perguntar, pastor, se tu pode fazer para quem está nos assistindo aqui de repente uma pequena demonstração do que seria uma como é que se diz ali, um sermão ou um ensinamento aí do pastor Galdério. Tem os versículos, fico de pé, fico sentado, fica à vontade. Eu tenho a minha Bíblia aqui também, minha ovelha, né, tia? Vou dar um exemplo aqui para o pessoal, ó, tia. Um versículo que todo mundo conhece, por exemplo, Salmos 23:4, o que diz lá? No Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Deus, está comigo. Esse é o que a gente conhece na versão. Sim. Mas como seria no Rio Grande do Sul? Ainda que eu ande pelas boca brava, ainda que eu ande arriscando o meu pelego, não me mexo, porque tu, Deus, está comigo. Vou te falar outro agora, né? Um que ficou muito conhecido na internet. Muito bom. Provérbios 22:6, diz lá: ensina o menino o caminho que deve andar, que quando for mais velho não se desviará dele. Como seria no Rio Grande do Sul? Ensina o piá o caminho que deve cruzar, que quando for nego velho não vai se extraviar. Que tal? Vamos, cara, muito bom isso, cara. Eu quero mandar um abraço para Marcela Trindade, nossa amiga que já trabalhou aqui na TV conosco e agora tá lá na Rádio Felicidade. Isso, né? Isso. E depois nós vamos falar um pouquinho mais da rádio no segundo bloco. Agradecer a Marcela que deu o toque pra gente. Leva os caras aí, os caras são fera. E eu achei sensacional, cara, porque é uma outra linguagem que te prende, assim, né, cara? Ao mesmo tempo que é engraçada, tu te remete ali a refletir sobre aquilo ali, né, Sim, cara? Sabe que eu publico essas mensagens, ela começou, uma amiga que é web designer, fez um desenho, desenvolveu um gauchinho. Quem curtir a página do Pastor Gaúcho vai ver um desenho de um gaúcho. Por aí, então, agora no Facebook, tá todo mundo olhando TV, mas sempre com o celular na mão, né? Olha lá a produção lá do André, tá lá com o celular na mão, as duas lá, ó. Então, tu bota ali agora Pastor Gaúcho. Pastor Gaúcho. Tu vai ver o cara ali, tem um desenho dele, depois a gente vai falar mais sobre a página também. E aí eu comecei a colocar esses versículos e muitas pessoas foram compartilhando. E o interessante que muita gente que às vezes não é natural do Rio Grande do Sul, mas tem um pai que é gaúcho. Aí está morando lá no Paraná, está morando em Santa Catarina, está morando em outro estado, está morando fora do país. Tem todas as querências. Todas. Diversos continentes, gaúchos que deixaram o país, né? E aí diz, li essa mensagem, hein? Ou vi essa expressão que fazia muito tempo que eu não ouvia. Sim. Quer ver uma expressão que esses dias me disseram? Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, indicar. Tá me indicando. Tempo de escola, né? Não me indica. Olha lá, o Pedro tá rindo lá, ó. É velho mesmo, né? Tá certo. Indicaram muito com ele, pelo jeito. Fizeram bullying com o Pedro, viviam indicando com ele lá. Mas sabe que eu mexo, tu falou até... Dá um exemplo do indicar aí, Gaúcho. Pois é, eu falei aqui, ai daquele que indicar com os filhos de Deus, por exemplo, né? Ai daquele. E aí, falando sobre isso, eu pego até as crianças, porque as crianças, essa linguagem foi se perdendo. A gente não usa mais. E aí eu até mexo que tem criança aí que esse dia eu perguntei,
Ô, tu sabe o que é piar? Ele disse, claro que sei. O que é então? É leite. Muito bom. Pior, né? Foi bom, Pois saiu é, bem, né? é. Saiu bem, né? Olha só, vamos mostrar de novo, Tom. Me agradecer o Tom que tá hoje no suporte das câmeras ali. Vamos mostrar o desenho do André. André, mostra pra gente lá como é que tá ficando aí. Mas, Tá ficando Ó, bonito. Tom vai buscar lá, o Tom vai buscar. me Olha faz lá. magro aí, pelo amor de Deus. Pá, olha lá, me Porque faz tem- magro. Diz que a TV engorda, né, tia? Vai, eu tô me escondendo atrás do tonel ali, né? Tá bom, show de bola, cara. Muito bom. Olha só, tem que mandar um abraço aqui pra galera que tá mandando pelo WhatsApp. Lembrando que hoje, tem que fazer intervalo já, Pedro. Lembrando que no segundo bloco aqui, nós vamos ter o quadro das gurias entrando de salto, que é a Roberta, a Marina e a Renata falando sobre um dropzinho da dupla Grenal e também do nosso campeão gaúcho, o Esporte Clube Novo Hamburgo. No segundo bloco aqui, o Pedro tá pedindo pra gente ir no intervalo, então a gente vai ali e já volta, porque temos que falar do DVD do Gaúcho aqui, Pastor Gaúcho, e também nesse trabalho que o André Fortunato faz nas escolas aí sobre o bullying. Vamos esperar um pouquinho, vou mostrar no segundo bloco, tá, Tom? Muito obrigado aí, a gente vai ali e já volta.